Bom dia, essa é uma aula sobre cuidado centrado na pessoa dentro do módulo de medicina baseada em evidências. Então, nessa aula eu vou falar sobre o que é o cuidado centrado na pessoa, quais são os princípios, como aplicar, a sua importância, seus benefícios e sobre os modelos de relação médico-paciente. Então, dentre os princípios da medicina baseada em evidências, a gente tem o uso da melhor evidência disponível, a experiência profissional e institucional e o cuidado centrado na pessoa entra nessa terceira parte, nas preferências e valores do paciente. O cuidado centrado na pessoa ele leva muito em consideração essa parte da medicina baseada em evidências e é por isso que eu decidi explorar mais esse tópico dentro da disciplina. Junto com essa aula, também vai haver uma aula sobre empatia e uma aula sobre como e não o que prescrever. Bom, então, o contexto clínico que a gente encara, uma parte significativa das consultas, o paciente pode estar numa situação de luto, pode trazer conflitos familiares com filhos, pais, cônjuge, etc., problemas financeiros ou relacionados a desemprego, pode ser relacionado às crises dos ciclos da vida. Então, a pessoa que está naquela transição do ensino médio para a faculdade, ou no ensino médio para o trabalho, ou antes disso, né, a pessoa que por N motivos tem que ingressar na vida profissional antes de completar o ensino médio. O término do ensino superior ou do ensino técnico, a transição de estudante para trabalhador, casamento, nascimento dos filhos, saída dos filhos de casa, separação. Então, os ciclos da vida são momentos que podem desencadear crises familiares e emocionais na pessoa. Conflitos no trabalho, que são muito comuns, e dentre várias outras situações que o paciente pode trazer para a gente e que não estão imediatamente relacionados a um diagnóstico clínico. Então, a demanda que o paciente traz para o profissional de saúde, ela vai além de um diagnóstico e nem sempre um diagnóstico vai ser feito. Às vezes tem um diagnóstico, mas o problema que está afligindo a pessoa é outro que não tem nada a ver com aquele diagnóstico. Então, a medicina centrada na pessoa, ela envolve assim você ter um olhar e ter um cuidado para esses outros aspectos que vão além do adoecimento e do tratamento da doença. Então, o cuidado centrado na pessoa, ele coloca assim que sua essência é colocar a perspectiva do destinatário no centro do serviço. Então, o paciente vai estar no centro. E o médico leva em consideração tanto o que lhe parece ser tecnicamente melhor, embasamento científico, como o que é preferido pelo paciente, dentro do razoável, dentro do possível. Então, as importâncias do cuidado centrado na pessoa vão envolver de evitar o sobrediagnóstico e, por consequente, o sobretratamento, solicitação de exames desnecessários. Às vezes a pessoa está cheia de queixa física, que é por questões emocionais que estão acontecendo com ela, e os exames não só vão ser desnecessários, mas eles podem levar a tratamentos desnecessários também, a diagnósticos incorretos. Os quadros clínicos podem ser causados ou agravados por questões psicossociais. Inúmeros exemplos que a gente pode citar a respeito disso, né? Um dos que eu mais gosto a respeito são estudos sobre mortalidade pós-AVC e pós-infarto, relacionando a mortalidade com um quadro clínico de depressão. Então, os pacientes que têm depressão pós-infarto e pós-AVC têm uma mortalidade maior do que os que não têm, levantando o quanto que é integrado corpo e mente e o como que é importante você cuidar de questões emocionais e socioeconômicas da pessoa, além de cuidar do conteúdo estritamente biológico. Então, a medicina centrada na pessoa, ela também vai levar muito em consideração a necessidade de mudanças nos hábitos de vida da pessoa, né, de fazer uma aliança terapêutica, metas em comum para que a pessoa realize essas mudanças, ao invés de uma prescrição de simplesmente
você tem que perder peso, você tem que comer melhor, você tem que fazer atividade física, tem que dormir melhor, etc, etc. Dentre outras. Os benefícios da medicina centrada na pessoa. Aqui eu usei o referencial da medicina ambulatorial do Duncan, né? Ele coloca uma lista enorme assim, de benefícios, cada um deles assim com um referencial teórico de uma pesquisa a respeito desse tema em específico. Então, coloca que leva a melhor controle de hipertensão e de diabetes, que leva a melhora em pacientes com sintomas inespecíficos, diminuições de queixas por má prática médica, melhora de transtornos mentais, menor solicitação de exames complementares, maior satisfação por parte do médico, melhor vínculo médico-paciente, aumenta a adesão ao tratamento, evita encaminhamentos que podem ser desnecessários, dentre outros benefícios. Existem muitos princípios da medicina centrada na pessoa, né, do cuidado centrado na pessoa. Um deles é de que os nossos serviços existem para beneficiar as pessoas a quem servimos. Dependendo do local em que a gente trabalha, pode ser exigido uma espécie de produção fordista, né, em que você tem que fazer tantos Papa Nicolais por mês, você tem que atender tantas pessoas com hipertensão, tem que fazer tantos procedimentos, né? Então, o profissional tem a preocupação de bater as metas do serviço, em vez de servir a pessoa que está buscando cuidado. A mudança é fundamentalmente automudança, depende muito mais da pessoa do que de nós. Então, isso é importante levar em consideração não só por um tratamento mais efetivo, mas também até para uma preservação do profissional, né? Que às vezes o profissional fica muito frustrado de que eu recomendo que eles façam tanta coisa, aí o paciente volta, não fez nada do que eu mandei. Então, assim, sair dessa relação de que você manda a pessoa fazer coisas para um modelo de corresponsabilização. Então, as pessoas são especialistas em si mesmas. É uma perspectiva bem interessante, né? Se a gente é especialista na nossa área de atuação, a pessoa maior é especialista em si próprio. E nós não precisamos obrigar a mudança a acontecer e nem temos como fazer isso. A mudança vai depender fundamentalmente da pessoa e não do profissional. E a gente não precisa ter todas as boas ideias. O próprio paciente traz boas ideias de mudanças de vida que ele esteja disposto a efetuar, né? Então, por exemplo, a gente recomenda muito a pessoa fazer caminhada. Às vezes a pessoa detesta fazer caminhada, mas ela gosta de fazer dança, ela gosta de fazer luta, e ela está disposta a fazer essa mudança de vida. Então a ideia pode vir boas ideias podem vir da própria pessoa que a gente está atendendo. E as pessoas têm suas próprias motivações para fazer ou para deixar de fazer as medidas que seriam mais benéficas para a saúde dela. A mudança requer uma colaboração de conhecimentos a respeito dessa questão da pessoa ser especialista em si própria. Ela sabe o que é viável de fazer ou não. É fundamental entender a perspectiva do próprio paciente. A mudança não é uma luta pelo poder, né, de que isso pode acontecer o médico se sentir vitorioso quando o paciente obedece o que ele mandou. E às vezes o paciente assume um papel de adolescente birrento, né, que está afirmando a própria autonomia ao desobedecer o médico. Então, assim, a gente tem que tratar as pessoas, a não ser que você seja pediatra, você sempre trata a outra pessoa como adulto. A motivação para a mudança não é instalada, mas sim evocada. Esse é um princípio muito interessante, de que a gente não pode dar a motivação da mudança para outra pessoa. Tem que partir dela própria. E as pessoas tomam suas próprias decisões sobre o que farão ou não. No final das contas, a maior parte das decisões vai cair sobre o próprio paciente. Você pode ter feito o diagnóstico mais acurado possível, um exame físico impecável, uma entrevista maravilhosa, prescreveu um tratamento assim com o maior embasamento científico do mundo. A pessoa vai decidir se ela toma ou não o remédio que você prescreveu, vai decidir se ela faz ou não faz as mudanças, os tratamentos não medicamentosos. Então, no fim das contas, a decisão final fica na mão do próprio paciente. Então, alguns componentes da medicina centrada na pessoa entra você valorizar e explorar aspectos subjetivos
além dos os aspectos objetivos do problema, o contexto familiar, social, acadêmico, trabalhista da pessoa, chegar a um lugar comum, né? Aqui a gente vai falar sobre o relacionamento médico-paciente, incorporar a prevenção e promoção de saúde, reforçar a relação entre o profissional e a pessoa e ser realista nas metas. Então, sobre os aspectos objetivos e subjetivos do problema, os aspectos objetivos são o que a gente já está acostumado a investigar durante a anamnese. Né? Quais sintomas que a pessoa tem, quando começaram, intensidade, duração, se é recorrente, crônico, agudo. Mas a gente também tem que ver os aspectos subjetivos. Então, por exemplo, algumas perguntas que podem explorar os aspectos subjetivos são: você tem medo de que isso possa ser algo grave? Às vezes o paciente busca atendimento por pensar que ele possa estar com alguma doença grave, ele pode ter muito medo sobre o que ele tem, se aquilo vai limitar a vida dele ou não, se ele vai ter que fazer muitas mudanças, se ele vai ter que tomar remédio para o resto da vida ou não. Então, assim, quais que são os medos do paciente a respeito do quadro clínico? O que você pensou que possa estar causando esse problema? Essa é uma pergunta interessante também, que é muito comum que a pessoa atribua uma causa das mais diversas aos sintomas que ela possui. Então, às vezes, ela vai falar de questões religiosas. Eu tô assim por causa que eu tô brigando muito com a minha esposa, com o meu marido. Eu tô assim por causa que o meu filho tá tendo muito problema na escola. Pode, ou a pessoa pode ter fantasia, né, de que ela tem um câncer, que ela tem uma doença muito grave, quando na verdade é um quadro muito simples. Então, isso é interessante de se explorar também. E de que forma isso tem afetado o seu cotidiano? Que a gente está falando sobre de que forma que a doença está impactando na qualidade de vida e no cotidiano da pessoa. Muitas vezes, o que a pessoa quer, às vezes a pessoa se preocupa mais em recuperar a funcionalidade, em ter qualidade de vida, do que a eliminação de sintomas em si. Então, explorar os aspectos subjetivos do problema, além dos objetivos. O que você imagina que precisa ser feito a respeito, né? Que a gente vai explorar o que a pessoa tem de expectativa a respeito das intervenções do tratamento e do tratamento. Se ela acha que é necessário fazer solicitação de exame, se ela acha que é necessário tomar remédio, etc. Tem muito paciente que chega para consulta achando que eu preciso fazer uma ressonância, eu preciso colher exame de sangue. E aí tem médico que adora pedir uma montanha de exame, pedir um monte de exame desnecessário, e casa muito bem com esse tipo de paciente que tem esse papel mais passivo no tratamento. Ou a pessoa ela quer tomar remédio para aquele problema, ou ela não quer tomar remédio para o problema. Então, essas expectativas são algo assim que ajudam no vínculo terapêutico, e eu acredito que podem ajudar no próprio desfecho clínico. Contexto da pessoa, né? Como que está a vida amorosa dela, como que está a vida acadêmica, a vida laboral, se ela está satisfeita com o trabalho, se ela tem problemas com os colegas do trabalho, se ela está com uma vida financeira equilibrada, como estão as relações familiares com os filhos, pais, irmãos, outros parentes, se tem preocupações com os familiares, né? Comigo tá tudo bem, mas a minha mãe tá com esse problema, meu filho tá com esse problema, minha esposa, dentre outras questões do contexto, né? Então a gente pode explorar isso durante a consulta ativamente, né? A gente perguntar como que tá o casamento, como está o trabalho, como que tá tudo bem com a família, tem alguma coisa que você acha que está te deixando mais para baixo ou que está piorando o teu quadro, para explorar essa relação entre o contexto e o adoecimento. O terceiro ponto do cuidado centrado na pessoa fala a respeito de chegar a um lugar comum, e aqui fala sobre 4 modelos de relação médico-paciente. Modelo paternalista, né, em que o médico decide o que é melhor pela pessoa e prescreve todas as condutas. O modelo interpretativo seria aquele em que o médico infere o que ele acha que a pessoa vai preferir, que a pessoa vai gostar mais, e vai tomar as condutas baseadas nessa inferência.
modelo deliberativo, em que ele vai debater abertamente com a pessoa sobre as intervenções que são indicadas, os caminhos que podem ser realizados no tratamento dela, e chegar em um lugar comum para decidir o que vai ser feito, de que forma vai ser feito. E, por fim, o modelo informativo, em que o médico fala das opções que existem e deixa a pessoa escolher. Esse aqui vai ser, inclusive, um exercício para vocês realizarem nos seus próprios grupos sobre em quais situações que é mais indicada cada um desses modelos. Tá? Cada modelo pode ser... Cada um desses modelos tem tem locais e situações específicos em que cada um desses modelos é mais indicado. Tá? Então, vou pedir para vocês pensarem quais situações em que cada modelo é mais apropriado. Algumas questões sobre chegar em um lugar comum. Quando o médico pode recomendar uma intervenção, seja um exame complementar, uma cirurgia, uma intervenção não medicamentosa, uma medicação, e o paciente deseja essa intervenção, então está tudo ok, os dois concordam. Outra situação é que o médico não recomenda uma intervenção, você não precisa tomar remédio, você não precisa colher exame, não precisa fazer cirurgia, e o paciente também não deseja, então eles entram em acordo também, mas as situações de conflito acontecem quando o médico recomenda uma intervenção e a pessoa não deseja essa intervenção, e aí vai precisar se explorar o que está levando aquela resistência. A pessoa tem algum medo, às vezes a pessoa tem preconceitos, fantasias que podem ser exploradas e trabalhadas. Ou outra situação é que o paciente deseja intervenção. O paciente quer um exame que é desnecessário, quer tomar uma medicação que não é precisa, eventualmente pode querer internar, pode querer fazer cirurgias que não são indicadas, né? E aqui vai exigir muito manejo do médico com o paciente para conseguir chegar em um acordo comum. Então, os outros componentes a gente já fala bastante a respeito disso em outras disciplinas. Então, incorporar a prevenção e a promoção de saúde, reforçar a relação entre o profissional e a pessoa. Isso eu vou explorar mais nas outras 2 aulas dessa mesma semana. E ser realista, né? Ser realista sobre o que é viável, o que não é viável, quais expectativas são plausíveis e quais que não são. Então, às vezes o paciente está em negação e acha que é uma coisa que vai ter um desfecho muito mais favorável do que é na realidade. A gente tem que ter cuidado para não quebrar, não causar uma crise emocional na pessoa, trabalhar isso também. E várias outras situações que podem acontecer na questão da expectativa que o paciente tem em relação à doença, em relação ao tratamento e à realidade. Então, em resumo, a conduta, o cuidado centrado na pessoa coloca de que a consulta sai do centro do profissional e passa a ser centrada na pessoa que está sendo atendida. O enfoque sai da doença e entra nas demandas que a pessoa tem, que podem incluir a doença, mas também incluir várias outras coisas. Sai do modelo paternalista para o modelo de corresponsabilização. E o enfoque sai de ser exclusivo no tratamento para também incorporar a prevenção e promoção de saúde. Essas são as 2 maiores referências que eu usei para montar essa aula. Existe um capítulo nesse livro de entrevista motivacional que fala bastante sobre o cuidado centrado na pessoa, assim como tem um capítulo também da medicina ambulatorial que fala bastante sobre o cuidado centrado na pessoa. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima.